Agora a gente vai chamar aqui o diretor da sucursal de Brasília, Daniel Rittner. Vem para cá que tem apuração importante. Daniel, um prazer ter você aqui, também retornando das brevíssimas férias. Seja bem-vindo, um bom ano para você. Bom, Dani, o governo brasileiro espera a entrada em vigência do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia ainda neste ano. Só que uma série de acordos internacionais já firmados pelo Brasil aguarda há anos justamente o processo de ratificação. Conta pra gente, então, um pouco dessa apuração e quais acordos são esses. Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Primeiro, feliz ano novo. Eu estou começando oficialmente hoje, segunda-feira aqui, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte em 2026. Vamos lá, a gente teve o anúncio de que a União Europeia topou fechar o acordo com o Mercosul e a assinatura prevista para o sábado. A expectativa do governo brasileiro é de que o acordo seja ratificado, pelo menos do lado brasileiro, ainda em 2026 e entre efetivamente em vigência. Só que é importante a gente pegar um histórico de uma série de acordos internacionais importantes, não são quaisquer acordos internacionais que foram assinados no passado, às vezes até na década passada, e ficaram no meio do caminho, ficaram ali num longo processo de tramitação entre a Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, que é quem precisa promulgar depois da ratificação legislativa, e quando são anunciados, são feitos com a maior pompa, com a maior circunstância e depois se perdem. Ninguém sabe onde estão. A gente foi resgatar, Débora, alguns exemplos de acordos, todos, eu repito, importantes, que até hoje não entraram em vigência. Vamos lá. Acordo Previdenciário Brasil-Israel. Ele foi fechado em 2018. Era Michel Temer, o presidente da República. E o que fazia esse acordo? Existem 12 mil brasileiros hoje que moram em Israel. Um acordo previdenciário permite que o tempo de contribuição à Previdência em cada país seja computado para soma individual para fins de aposentadoria. Então, se tem um brasileiro em Israel, morou 20 anos no Brasil, contribuiu para o INSS, mudou para Israel, ele pode carregar esse tempo de contribuição para se aposentar em Israel. E vice-versa, obviamente. O acordo foi celebrado em 2018, parou no Palácio do Planalto, que faz a revisão jurídica, foi chegar, sabe quando, no Congresso Nacional? Em 2021, 3 anos para sair do Palácio do Planalto, atravessar a Praça dos Três Poderes e chegar no Congresso Nacional. Em 2023, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Aí você diz, agora vai. Foi para o Senado. De 2023 até 2025, absolutamente nada. Em fevereiro de 2025 foi designado o relator, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Sabe o que aconteceu desde fevereiro de 2025? Absolutamente nada. A gente está prestes a completar 1 ano sem movimentação nenhuma, isso no sistema oficial. Então, o acordo vai completar agora 8 anos que foi assinado e absolutamente nada. Em 2021, a gente passa para o caso abaixo, Jair Bolsonaro e Ivan Duque, ex-presidentes do Brasil e da Colômbia, anunciaram uma grande parceria aqui em Brasília. Ivan Duque veio ao Palácio do Planalto, disseram que a relação bilateral estava no seu melhor momento e que não ia ser pautada por questões ideológicas. Assinaram um acordo de céus abertos. O que significa isso? Não há restrições para voos do Brasil para a Colômbia, da Colômbia para o Brasil. Acordo assinado em 2021. O que aconteceu? Não foi enviado para o Congresso Nacional até hoje. Continua rigorosamente parado. A mesma coisa acontece com um acordo para evitar a dupla tributação entre Brasil e Reino Unido. Por que isso é importante? Porque o Reino Unido, por exemplo, tem multinacionais presentes aqui, vou citar algumas,
GlaxoSmithKline, uma das maiores farmacêuticas do mundo, Anglo American, uma das maiores mineradoras do mundo, a Shell, petroleira, você tem ali British American Tobacco, uma das maiores empresas de fabricação de cigarros do mundo, enfim, tem algumas das maiores multinacionais. Elas pagam imposto no Brasil e quando remetem lucros e dividendos para a sua sede, também precisam pagar no Reino Unido. Foi firmado um acordo para evitar essa dupla tributação, o que tende a fomentar novos negócios. Você não precisa ser tributado duas vezes, você fica, em tese, liberado a investir mais. Esse acordo foi firmado em novembro de 2022. O que aconteceu? Também continua parado até agora. Você tem finalmente ali um exemplo que remete ao acordo União Europeia-Mercosul, que é o acordo de livre comércio firmado em dezembro de 2023, já no governo Lula, entre o Mercosul e Singapura. Foi, até aquele momento, o maior acordo de livre comércio firmado pelo Mercosul com outro país de fora da região da América do Sul. E aonde está esse acordo firmado há 2 anos e 1 mês? Ele ainda está tramitando dentro do próprio governo brasileiro, não foi enviado para o Congresso Nacional. Débora, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, um tempo atrás, pegou 27 tratados internacionais para olhar o tempo médio de duração entre ele ser assinado, passar por todo esse trâmite, porque o Congresso Nacional precisa aprovar, o Executivo recebe esse texto de volta e então faz uma última análise para promulgar efetivamente. Qual foi o tempo médio entre a assinatura e a entrada em vigência? Analisando esses 27 acordos, a CNI descobriu que o tempo médio é de 1.550 dias. Não é possível, médio. 4 anos e meio, que é o tempo consumido, em resumo, vamos dizer aqui em bom português, pela burocracia. Esse é o tempo que um acordo fica sendo jogado, de um escaninho para outro escaninho, de uma gaveta para outra gaveta. Precisa passar por esses processos, é mais do que uma formalidade, é um processo de freios e contrapesos. O Congresso tem todo o direito de dizer esse acordo não está bom, não pode passar, mas não precisa levar 4 anos e meio para fazer isso. É isso agora que está colocado no acordo Mercosul-União Europeia. Existe um desejo, pelo menos do lado brasileiro, de aprovar rapidamente. Volto a dizer, não temos nenhuma sinalização de que o acordo Mercosul-União Europeia vai ter o mesmo destino e esperar esse mesmo tempo. Mas aqui temos o dever de lembrar que outros acordos anunciados com grande entusiasmo em outros momentos não tiveram o mesmo entusiasmo quando o holofote saiu, quando a gente da imprensa parou de cobrir, quando os empresários pararam de pressionar. Isso é um pouco do que se chama de custo Brasil. Daniel Richtner, impressionante os números que você traz, porque a gente vê o que é o desperdício, no fim das contas, de dinheiro, porque o desperdício de tempo é o desperdício de dinheiro. E o custo Brasil, como você diz, né? Então, aí são tantos ralos, né, que a coisa vai saindo do controle e ninguém olhando para essas coisas. Mais de 4 anos aí, em média. É algo impressionante, porque se você for levar em consideração o tempo, o gasto de dinheiro, de energia dos agentes envolvidos para fazer as negociações, e muitas vezes envolve a viagem do presidente até o país e etc, etc. Aí chega aqui, fica preso, como você falou, na burocracia. Daniel, é impressionante. Obrigada por dividir com a gente essa história, que é muito curiosa, mas muito impressionante. Por mais que a gente saiba do custo Brasil, da burocracia brasileira, a gente ainda se surpreende um pouco. Posso dizer assim, Daniel? Totalmente. E você vê ali, a gente menciona questões práticas. Hoje, por exemplo, por que você não pode ter mais voos entre São Paulo ou Brasília e Bogotá? Porque existe um número limite de voos, um número máximo de voos que você pode fazer. O acordo assinado com a Colômbia era justamente para acabar com esse limite de voos e dizer agora é a chamada política de céus abertos. Foi para o Congresso Nacional. Eu disse até anteriormente, disse de forma equivocada, Débora, faço aqui uma correção e peço desculpas, que esse acordo ainda estava nas mãos do governo, já foi remetido para o Congresso e ainda não tem tramitação. Então, é isso que a gente espera que
não aconteça com o acordo Mercosul-União Europeia. E falar do que está travado, do que foi retido desde a década passada, é lembrar que se a gente não ficar vigilante, existe uma grande possibilidade de que passe pelo mesmo processo muito arrastado e demorado. Muito obrigada, Daniel Richtner. Seja sempre bem-vindo ao 360. Um bom trabalho para você, bom ano, boa semana. Feliz ano novo. Obrigada.